Para quem não me conhece, meu nome é Tatati. Se você só vem nos cultos da manhã, é muito provável que você não me conheça. Sou esposa do pastor Bill, sou mãe do Tito, filha de Deus, serva do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu resolvi dar uma folga para o seu pastor. Bem? Então eu quero compartilhar algo com você nessa manhã, quero meditar nas Escrituras. Coloque-se de pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Deus, nós te rendemos louvores, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Pai, que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor planejou fazer, Deus, nessa manhã. Pai, esteja comigo. As minhas palavras são fracas, eu sou limitada, mas o Senhor não. Nós queremos provar do teu poder, da tua bondade, conhecer o seu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Bom, nas últimas semanas nós compreendemos o poder que pode estar por trás da tristeza. Não foi isso? Nós vimos como o choro com propósito, ele pode resultar num fim nobre. Esse é um dos maiores paradoxos do Evangelho. Como que na economia de Deus, aqueles que choram, eles são, na verdade, bem-aventurados. Então, a compreensão de que as nossas tribulações, as nossas dificuldades, elas podem ser um convite à transformação, à compaixão, o arrependimento. Isso tudo entrou no nosso coração nos últimos dias. Foi muito especial. Então hoje é o último dia dessa série de ministrações. E eu quero finalizar essa mensagem com você falando um pouco do durante, né? A gente falou do depois. Mas o que a gente faz quando a gente está no meio da crise? No meio da tribulação? Como que a gente deve se comportar? Como que deve ser a nossa postura para que a gente seja aprovado? Para que o fim da nossa tribulação seja de fato culminado em algo poderoso, glorioso. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você puder abrir, vai ser muito bom. Se não puder, tudo bem. Lá em Salmos. Salmos 30, no verso 5. Nós vamos ler na parte B. Diz assim a palavra de Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos pela noite. Eu já vivi momentos em que eu realmente senti que a minha noite fosse durar para sempre. Sabe? Eu já contei isso aqui, mas talvez alguns de vocês não tenham ouvido. A gestação do Tito foi muito, muito difícil. Eu passei 6 meses no escuro. No 3º mês de gravidez, nós fomos fazer um exame chamado exame de translucência nucal. As mamães aqui já ouviram falar? É um exame muito importante, né? E aí nós fomos animados, felizes, chegamos na clínica ansiosos. E quando o médico começou a passar o aparelho, ele fez uma cara tipo assim, sabe? Aquilo partiu o meu coração. Eu disse: o que foi, doutor? E ele falou assim: olha, a translucência nucal dele está apresentando uma alteração.
E aí ele foi, fez o cálculo, me passou o nível da alteração. E eu fui pra casa meio assim, perdida, sem saber o que fazer com aquela informação. E aí eu mandei mensagem pra minha médica, pra minha obstetra. Eu falei, doutora Cristiane, o médico falou que tem uma alteração no ultrassom do Tito. E ele disse que é sério, que eu devia conversar com você. E aí eu repassei o exame pra ela. E ela falou assim, olha, eu acho que esse valor está errado, eu acho que esse médico fez essa ultrassonografia errada, vamos repetir esse exame. Eu vou marcar com um médico da minha confiança, um médico que eu conheço, você vai chegar na clínica antes da clínica abrir, daqui a 2 dias, e ele vai te atender. E ele vai fazer esse exame certo, e vai dar tudo certo, vai estar tudo bem, pode ficar tranquila. E aí eu fui pensando na ansiedade, gente, foram 2 dias... né? Difíceis. E aí eu cheguei lá na clínica, o doutor começou a fazer o exame, e aí de novo aquela cara, sabe? E aí eu falei, o que está acontecendo, doutor? Pode falar. Ele disse, olha, tem uma alteração no exame do seu neném. E é uma alteração grande. E aí a gente viu que realmente o outro médico tinha errado, mas ele tinha errado para menos. E aí ele falou assim, olha, eu vou fazer um cálculo para você e eu vou te dar um prognóstico. Mas pela alteração que a gente viu aqui, tem muita chance do seu neném nascer com algum tipo de cromossopatia. Sua gestação é uma gestação de risco. E aí ele entrou para dentro da sala, ele fez as contas e trouxe para mim um papel. Eu lembro que eu estava com meus pais, porque o William tinha viajado. E aí ele me entregou o cálculo. 20% de chance do Tito nascer com algum tipo de malformação no coração ou congênita. E eu lembro que aqueles 20% de chance fizeram assim, viraram 100% para mim, né? E aí eu respirei fundo, saí controladamente dentro da sala. Tá tudo bem, não vou chorar. Quando eu pus o pé pra fora, eu desabei no meio da rua. E aí meu pai e minha mãe tentando me consolar, meu pai, Natália, tá tudo bem, tá tudo certo. Se o Tito nascer com alguma coisa, a gente vai amar ele assim mesmo. Ele já estava todo pessimista, né, desesperançoso. E eu, pai, tá, só me deixa respirar 1 minuto. Só me dá 1 minuto. E aí eu chorei copiosamente, tinham 5 minutos ininterruptos. E a partir daquele dia, eu passei esses 6 meses de noite, 6 meses de escuro, sem saber o que estava acontecendo com meu bebê. A minha médica falou assim, olha, tem um exame que a gente faz para poder ter certeza de que tem alguma coisa errada. Eu chamo um técnico para poder vir no hospital e ele vai fazer esse exame em você, mas esse exame é muito invasivo. Tem 1% de chance do seu neném morrer. E eu disse, opa, esse menino vai nascer. Não interessa como, ele vai nascer. Eu não quero fazer esse exame. Mas pensa numa decisão difícil. Todos os dias eu tinha que cavar fundo lá no poço da fé, na rocha da fé, confiar no caráter, no amor e na bondade de Deus e dizer, Senhor, eu confio na sua agenda, não interessa o que aconteça, eu vou permanecer firme. E tinha dias que eu entrava no meu quarto, eu ajoelhava, eu chorava, e falava, Senhor, só vou sair daqui quando eu estiver bem. E aí eu ficava lá 2, 3 horas e saía. No outro dia eu voltava de novo. Mas o Senhor estava comigo.
E cada uma das minhas lágrimas, a Bíblia diz, são preciosas para Ele. Elas são contadas. Então a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas isso é muito, muito poderoso, é glorioso, é fantástico saber que a gente tem a esperança de um alvorecer maravilhoso. Mas enquanto nós estamos na noite, o que a gente faz? Como a gente se comporta? O que nós fazemos enquanto não amanhece? Eu separei aqui 2 tópicos que eu considero que são importantes. Primeira coisa a ser feita: lembrar-se do caráter de Deus. Isso é fundamental. Porque quando eu pego o sofrimento e eu comparo ele à ideia, ao conceito de um Deus amoroso que zela pelos seus filhos, que quer o melhor para ele, parece que dá erro, né? E é nesse momento que muitas pessoas se sentem frustradas. Muitas pessoas começam a questionar o caráter de Deus. Então eu quero colocar algumas bases aqui para você. Lá em Salmo, de novo, no Salmo 115, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus entregou a administração, a gerência da terra para Adão, certo? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está acontecendo alguma coisa aqui, né? Fico vindo para cá, né? Capítulo 1, versículo 26. Deus pega, né, as chaves do jardim, Ele entrega para o homem e diz: cuide, é teu. Administre, gerencie, domine. Faça algo com isso. Estabeleça família, crie cultura. Faça isso daqui crescer. Então, o objetivo do homem deveria ser dominar. E a vontade de Deus, a partir disso, era que nós vivêssemos plenamente num estado perpétuo de alegria e de prazer. Mas você conhece bem a história, né? Você está assistindo Gênesis. Você sabe o que acontece. A serpente vira para a mulher e diz: opa, tudo bom? Então é isso que Deus disse? Você não pode comer do fruto? Pois eu vou te dizer uma coisa: você pode sim. Certamente não acontecerá nada, vai em frente. E a mulher pega do fruto, come e dá ao seu esposo. Quando isso acontece, uma brecha muito grande é aberta. Porque o que o homem faz é basicamente se curvar diante de Satanás. Ele se entrega à vontade dele. E aí fica um vácuo, né, nesse lugar de governo, de autoridade, de domínio. Quem vai ocupar esse vácuo? O diabo. Lá em Lucas, no capítulo 4, nós lemos o relato da tentação de Jesus. E aí, a certa altura, Satanás diz assim: Jesus, você está vendo tudo isso daqui, todos os reinos, toda essa expansão de terra, isso tudo eu posso te entregar, se você prostrado me adorar. Por quê? Porque me foi entregue e eu tenho autoridade para dar a quem eu quiser. O interessante é que Jesus não discute com ele, Jesus não diz: é mentira.
Jesus apenas rebate com as escrituras e finaliza a questão, ponto final. Mas aí nós recebemos uma boa notícia. A Bíblia diz que Jesus vem para poder destruir as obras do diabo. Foi isso que Jesus fez enquanto ele esteve aqui. E lá em Mateus 28, depois de Jesus já ter padecido e se reerguido em glória e poder, ele diz: toda a autoridade me foi dada, agora é meu. Eu retomei o controle desse negócio aqui. Lá em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele recebeu, nós recebemos juntamente com ele. Tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Então eu compartilho, eu experimento, eu provo dessa autoridade. Isso quer dizer que o diabo parou de existir? Não. Os efeitos da queda ainda estão aí, não é verdade? A gente tem dor de dente, fio encravado, espinhela caída, calo no pé, dor de barriga, enjoo, a gente se sente sozinho, a gente tem o coração partido, a gente tem problemas financeiros, às vezes, as circunstâncias nos atingem, né? Elizabeth Elliot, que é uma mulher que eu admiro demais, a história dela é incrível. Ela perdeu o marido dela, missionário, na selva colombiana. Ele foi morto por índios, os mesmos índios que ele tentava evangelizar. Ela tinha uma filhinha de 8 meses quando isso aconteceu. Pouco tempo depois, se eu não me engano, 3 anos depois, ela se casou de novo. E o marido dela morreu de câncer. Depois ela se casou de novo e ficou casada, gente. Glória a Deus por isso. Morreu. Mas enfrentou muitas provações. E aí ela define o sofrimento da seguinte forma, ela diz assim: sofrimento é quando eu tenho algo que eu não desejo ou quando eu desejo algo que eu não posso ter. Sofrimento é isso. Então, às vezes a gente, tem esse sentimento. Quando queima, o arroz, quando a gente quebra um prato, das coisas mais pequenininhas até as maiores. Um prognóstico ruim de um médico, um ente querido doente. Diversas vezes nós temos que lidar com isso. A Bíblia diz que um dia isso tudo terá passado, não haverá choro, nem clamor. Isso será coisa de lembrança. Mas o que a ressurreição de Jesus Cristo faz por nós é nos restituir a autoridade sobre essas coisas. Então nós não somos mais dominados por elas. A gente se coloca sobre elas. Nós somos, pela graça de Deus, fortalecidos para saber o que fazer e como fazer no momento em que a crise acontece. O que eu fiz nesses últimos minutos é construir a base fundamental daquilo que eu quero que você entenda. Quem Deus é. Deus é bom. Esse é quem Ele é. Ele é bom. Se você precisar se agarrar em alguma coisa no momento da crise, se agarre nisso.
Ele é bom. O mal vem da queda. O mal acontece por conta da queda. Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, não existe esse negócio de às vezes Deus ser bonzinho, às vezes Ele está querendo, sei lá, te castigar e maltratar você. Ele não varia, Ele é bom. Eu não sei como que você chegou até aqui hoje, eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas eu conheço bem aquele que sabe. E isso é suficiente para mim e para você. Eu tive um tempo atrás estudando o livro de Jó. Eu gosto da história de Jó. E eu acho engraçado quando alguns pregadores dizem assim, Jó passou por tudo sem reclamar. Eu fico assim, gente, essas pessoas estão lendo a mesma Bíblia que eu. Eu contei. Jó faz 16 perguntas para Deus. Por que isso está acontecendo? Por que isso está me afligindo? Por que essas tribulações estão recaindo sobre mim? E ele faz ainda 34 queixas. Então ele reclama um bocado de vezes. E tá tudo bem, não estou julgando ele. Ó céus, ó terra, ó vida. E aí é muito interessante a maneira como Deus responde, né? Porque Deus não responde. Em momento nenhum, Deus dá sequer uma linha elucidativa do que estava acontecendo com Jó. Ah, não, está acontecendo por causa disso, né? Não sei o que, você estava inseguro, e aí aconteceu isso. Não. Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó, onde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Onde você estava quando eu fixei as estrelas no seu lugar? Onde você estava quando eu estabeleci limites no mar? Onde você estava? Quem é você? Quem é você? Quem eu sou? Muitas vezes, o que a gente precisa na nossa vida, o que a gente precisa no meio da tribulação, não é uma explicação, a gente precisa de uma pessoa. É o que Deus fez com Jó. Eu estou aqui, é de mim que você precisa. Nós precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso bom pastor. É disso que nós precisamos. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Uma vida plena, satisfeita, contente. Sabia que a alegria é uma pauta de Deus? Ele se preocupa com isso, Ele quer que você seja feliz. Agora, você ficar buscando uma justificativa, uma razão para o seu sofrimento, só vai adiar o seu processo de cura. Ah, porque foi fulano, porque fulano fez isso comigo. Ah, porque minha mãe me tratou assim, porque meu pai me tratou assado, porque me feriram, me machucaram. Você vai gastar, um tempão tentando fazer esse diagnóstico. Com a sua ferida aberta, sem nenhum tipo de resposta. Nós precisamos aprender a conhecer a Deus nesses momentos de dificuldade. Como está escrito lá em Hebreus, não um sumo sacerdote que é incapaz de se compadecer conosco, não. O sumo sacerdote que conhece bem essa estrada, que caminhou cada centímetro dela. Diz, eu sei como é que passa por aqui, vem,
Eu pego na tua mão, eu te ajudo, eu sou contigo. Lá em Isaías, no capítulo 43. No versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é tudo que você precisa. Ele nos ama. Você não está à deriva, sozinho, solto no meio do caos. Quando tudo parece que está ruim ao meu redor, é nessa verdade que eu encontro estabilidade. Quando tudo parece estar desmoronando, eu me apego nisso, porque isso é uma verdade imutável. É fundamental, querido, você compreender isso para que você chegue refinado no final da tribulação. E aí a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são a garantia que Ele nos dá de que Ele está conosco. E isso nos leva ao segundo ponto do que fazer. Primeiro ponto, conhecer o caráter de Deus, saber que Ele é bom em todo o tempo. Segundo, alinhar a nossa perspectiva. Então nós temos essa informação que é boa, que é grande, que é poderosa. O diabo não vai mais nos prender em amarras, nós não estaremos mais acorrentados às tribulações, quando nós entendemos isso. E agora o que a gente precisa é alinhar a nossa perspectiva a essa verdade. Saber que Deus tem um propósito amoroso para cada um de nós. O mal não é uma afronta só a nós. O sofrimento não é uma afronta só a nós, ele é uma afronta a Deus. Porque Deus nunca o planejou. Mas Ele, sua sabedoria infinita e onipotência, pega esse sofrimento e faz com que ele coopere para um fim redentivo. E aí é tudo isso que a gente falou nas 2 últimas semanas. Às vezes acontece problema, Deus pega cada um desses problemas pelo braço e diz: vem aqui, que você vai se curvar diante a minha boa, perfeita e agradável vontade. É isso que Ele faz. Um psicólogo chamado Viktor Frankl, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, eu acho que não, mas ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Alguém aqui conhece? Ele sobreviveu a um campo de concentração nazista, mas em contrapartida ele perdeu a esposa, que estava grávida, seu filho, seus pais, perdeu seu dinheiro, tudo aquilo que ele tinha. E aí ele escreveu esse livro contando um pouco da experiência dele. E ele diz algo muito interessante. Um homem pode ser arrebatado de tudo, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal em relação a um conjunto de circunstâncias para decidir o seu próprio caminho. É essa liberdade espiritual que não pode ser tirada de nós e que torna a vida significativa e proposital. Ele está basicamente dizendo que nós podemos ceder às circunstâncias, nos entregar a elas e deixar a vida nos levar.
mas nós também podemos nos insurgir sobre elas e dizer, opa, peraí, eu domino. Você não existe simplesmente. Você tem o poder de decidir como que vai ser o próximo minuto da sua vida, independente do que quer que tenha te acontecido. O que você vai fazer com isso e como que vai ser o seu amanhecer. Deus te deu essa autoridade. E aí esse psicólogo ele diz que desespero é sofrimento sem propósito. Porque quando a gente encontra um propósito, quando a gente entende o sentido, a gente até passa por problemas, mas a gente não se desespera. Eu gosto muito quando Abacuque diz, né, ainda que não haja nada no campo, ainda que o alimento acabe, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. Não é, sabe, não estou tendo problema, não estou tendo problema, não estou tendo problema, nossa, não está acontecendo. Está acontecendo, mas eu estou andando sobre isso. Eu estou acima dessa circunstância. Isso acontece quando você alinha a sua perspectiva, quando você olha para a situação da maneira como Deus olha. Isso significa que você tem que parar de olhar de baixo para cima, você tem que olhar de cima para baixo. Acho que um exemplo prático disso é que, por meio das crises mais intensas que eu enfrentei, o Senhor me ensinou as lições mais profundas que eu sei sobre Ele. Foi no meio da dificuldade que eu entendi que Deus é amor. Deus tem o poder de transformar algo terrível numa coisa maravilhosa. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, apóstolo Paulo diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vocês já ouviram isso aqui, o William falando isso, o pastor de vocês falando isso. Nós somos refinados, nós somos trabalhados. Tem um teólogo que eu gosto muito, ele diz que sem o sofrimento, né, se a gente eliminasse o sofrimento do mundo, ele se tornaria um lugar insuportável. Por quê? É o sofrimento que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso. E aí ele fala, a inclinação do homem quando nasce, é claro, porque depois de Jesus essa inclinação muda, glória a Deus, mas a inclinação do homem, ali no começo da sua existência, é uma inclinação que vai em direção ao que é errado. E aí ele fala, elimina o sofrimento desse homem, o que isso acontece? No que isso ia dar? Então nós nos gloriamos não por causa das tribulações, mas pelo resultado, pelo fruto que a tribulação produz. Queridos, não é autoajuda. Esses dias me falaram lá no Instagram da Tati, nossa, você devia cobrar, você tá igual coaching. Eu falei, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Mas isso não é autoajuda, muito pelo contrário. Porque você não busca um recurso que está em você. Você busca um recurso que está no Senhor. Você pega daquilo que é dele, você se fortalece nisso.
sei que existem um bom número de coisas nessa vida a respeito das quais a gente não pode fazer quase nada. Mas Deus quer que a gente faça alguma coisa com essas coisas. Então alinhe a sua perspectiva e faça algo. Se mexa. Seu sofrimento não é drive-thru para você ficar parado. Não é estacionamento. É, ok, doeu, eu senti, eu vivi, mas agora eu vou dar o próximo passo. Eu vou caminhar. Eu vou em direção ao meu amanhecer. Isso é fé. Uma ação obediente da nossa vontade. Não é um sentimento, agora eu me sinto bem, agora eu não me sinto tão bem. Ação obediente. Eu creio e eu caminho nessa crença. Eu gosto muito da história de José também. Ele passa por todos aqueles problemas e eu não sei se ele tinha alguma noção do que viria a acontecer depois. Não sei se ele tinha essa perspectiva, mas o que ele faz o tempo todo é trabalhar. O que ele faz o tempo todo é servir, é fazer algo com aquilo que fizeram dele. Você não é suas circunstâncias, você é aquilo que você faz com elas. Então ele está o tempo todo se movendo, abençoando pessoas, cooperando para o propósito de Deus. E aí quando os irmãos chegam até ele, pedindo ajuda, com fome, desesperados, e eles descobrem que o homem a que eles estão pedindo ajuda é na verdade o irmão que eles maltrataram, José diz assim: se aquietem, está tudo bem. Porque foi para preservar a vida de vocês que eu cheguei até aqui. Eu fico, boquiaberta com isso. Porque José olha para trás, ele enxerga os seus sofrimentos, tudo aquilo que afligiu a vida dele por meio dos seus irmãos. E ao ficar face a face com esses irmãos, ele diz: não, está tudo bem, eu estou aqui por vocês, eu passei isso tudo por vocês. A promessa de Deus sendo preservada. Se aqueles homens tivessem morrido de fome, nós não teríamos hoje o povo de Israel. Então, os olhos de José estão numa coisa muito maior. Deus deu uma promessa para os meus pais, Deus deu uma promessa para os meus avós. E eu estou aqui para fazer com que essa promessa se cumpra. Às vezes a gente conta a história de José e parece que ele se exaltar no fim em si mesmo, ele foi humilhado, agora foi exaltado, ponto final. Não! O objetivo final culmina nisso. A vontade de Deus sendo estabelecida. O propósito de Deus sendo cumprido. O que falar de Paulo, Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipo, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia. Em Atenas ele era um tagarela e em Corinto ele era um impostor. Enquanto ele ia para Roma, ele sofreu um naufrágio. Quando ele chegou em Malta, foi picado por uma cobra. E quando ele chega em Roma, que era o objetivo dele da vida inteira, quando ele chega naquele lugar algemado, preso, ele escreve para os irmãos filipenses: tudo isso que eu passei cooperou para o progresso do Evangelho. As minhas provações não foram em vão. Por que ele diz isso? Porque, primeiro, com a prisão do apóstolo Paulo, o Evangelho teve a chance de se expandir. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar espertas. Opa, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa espalhar essa mensagem. Eu gosto dessa palavra que ele usa, progresso.
É uma palavra que os engenheiros da época usavam para poder abrir estradas para o imperador. Então Paulo está dizendo, eu abri estradas, eu abri caminhos. Meu sofrimento abriu caminhos. Fez algo bom. E aí, ele é preso e ele fica sendo guardado pela guarda pretoriana. A guarda de elite do imperador. Ele ficava algemado a 2 guardas. Dia e noite, esses guardas alternavam em 2 turnos. As mãos de Paulo podiam estar amarradas, mas a sua boca não. Tome-lhe Jesus! Esses homens, que faziam parte de um exército de mais de 16 mil pessoas, tinham acesso livre ao palácio e frequentavam lugares influentes. São grandes responsáveis por propagar a mensagem do Evangelho. Nero não sabia disso, mas ele tinha colocado um missionário dentro da sua casa. E aí, ainda na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu mando saudações de todos os santos, incluindo os da casa de César. É isso que Deus faz. Paulo não podia visitar outras cidades, preso. O que ele fez? Para poder se comunicar com as igrejas? Ele escreveu cartas. Você tem boa parte do Novo Testamento aí com você hoje, porque Paulo esteve preso. Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses. Para um olhar desatento, a vida do apóstolo Paulo estava à deriva. Mas ele sabia a quem ele servia. Ele sabia o fim proveitoso. E ele diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, eu estou feliz, eu estou satisfeito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a postura de um cristão durante a noite. E aí eu quero finalizar lendo Romanos 8, acho que talvez seja um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Romanos capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos quais predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará? Não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É isso que o Evangelho faz por você. Nada pode te separar dele. Ele te escolheu para si, te chamou de filho. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Oh, aleluia. Talvez, querido, a sua noite esteja durando muito. Você acha que está durando muito. Mas ele é a estrela da manhã. É chegada a sua luz. Ela resplandece sobre ti, diz o Senhor. Aleluia. Senhor, que meus irmãos sejam encorajados, fortalecidos. Eu oro, meu Deus, especificamente para aqueles que se sentem esquecidos, para aqueles que olham para si, não veem motivo suficiente para atrair a sua atenção. Para aqueles que estão solitários. Senhor, os fortaleça. O Senhor é aquele que fortalece as juntas, que dá força aos nossos ombros. Que fortalece os joelhos vacilantes. Senhor, o seu caráter, usufrua da autoridade que o Senhor nos deu. Mesmo que eles não saibam o que fazer, que eles comecem já a procurar. Que o Senhor dê sentido, dê significado, dê propósito a cada um deles. Pai, que a sua palavra atravesse os seus corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai na força do Senhor, querido. Se você chegou no seu limite, que bom. Glória a Deus. É a hora dele começar. Vão e transforme o mundo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para todos sempre.